Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam trabalhando conosco nessas reflexões que o irmão José nos propõe na psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, no capítulo 69. Olha que curioso, o título do capítulo, Técnica Obsessiva. Atenção, técnica obsessiva, não é técnica desobsessiva, não. Porque a gente conhece, o André Luiz fala sobre desobsessão, o André Luiz tem técnica desobsessiva, mas aqui ele está propondo para a gente a técnica obsessiva. Ele não está propondo que a gente se obsedie, ele está propondo que a gente reflita como que acontece uma técnica obsessiva. Ele vai trazendo coisas do dia a dia, vocês vão ver aqui, tá? Técnica obsessiva. Coisa simples, gente. Olha só. O que deixas hoje para mais tarde, não raro ficará para amanhã. E o que ficar para amanhã é quase certo que, infelizmente, há de ficar para depois. Olha uma técnica obsessiva, que a gente dá um nome com uma palavrinha de procrastinação. Procrastinação. Vocês lembram quando nós fizemos referência? Em outros temas, a gente fala do capítulo 5 de Mateus, que é quando Mateus vai iniciar para a gente o Sermão da Montanha. Aí, no versículo 1, ele coloca para nós o quê? E Jesus vendo a multidão. Vendo a multidão. Jesus vendo a multidão, Mateus começa assim, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte. Olha o tanto que Mateus foi feliz na colocação. Vale a gente lembrar que dos discípulos, o Mateus era o mais culto, o mais disciplinado, o mais organizado para registrar as coisas que Jesus falava, enquanto Jesus falava. Ok? Então, o Sermão da Montanha, por exemplo, ele vai registrando muito do Sermão da Montanha enquanto Jesus falava. Ele não deixava de anotar. Até porque são 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o evangelista que registra durante. Marcos e Lucas fazem estudos, pesquisas, convivem com os apóstolos, convivem com Maria, convivem com Paulo e vão registrando. E depois vem João, que escreve o evangelho dele décadas depois da crucificação. Atentemo-nos. Jesus vendo a multidão, e aí eu quero que vocês percebam que a multidão, existe a multidão de pessoas. Na realidade, gente, eu estou trazendo coisas que a gente já estudou. É multidão de pessoas, sim. Multidão de desencarnados, sim. Mas a multidão de sentimentos e a multidão de pensamentos que aquelas pessoas carregavam, que aquelas pessoas traziam no seu estado íntimo. Tá claro? Essa multidão de situações dá origem ao Sermão da Montanha. Tanto que Gandhi coloca para nós, se toda a Bíblia se perder e restar o Sermão da Montanha, olha o que fala Gandhi. O que mais querem os cristãos? Porque aqui, olha a profundidade com que Gandhi percebeu o Sermão da Montanha. Aqui, os cristãos têm o norte para uma vida inteira. Aqui, os cristãos têm como caminhar uma vida inteira com o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, aqui nós já vimos uma dificuldade da multidão, porque a multidão de dificuldades, de transtornos, de problemas que a gente vem carregando. Qual que ele cita aqui para nós? A procrastinação. Qual que ele cita? O adiamento. Depois eu faço, amanhã eu olho, depois da manhã você me liga. Vão marcar no mês que vem, na semana que vem. Não, no ano que vem. Esse ano já está acabando. No ano que vem. Gente, esse adiamento que ele traz para nós, aqui olha. O que deixas hoje para mais tarde, não raro
ficará para amanhã, e o que ficar para amanhã é quase certo que, infelizmente, há de ficar para depois. Ele está pedindo, aquilo que é para ser feito hoje, faça hoje. Ah, não, vou deixar para amanhã. Sabe por quê, gente? Quando nós deixamos para amanhã, amanhã teremos as situações do amanhã. Tem coisa que eu posso querer resolver hoje, mas é de amanhã. E tem coisa que é só amanhã. Você tem um problema para resolver num banco, numa repartição pública, no seu setor de trabalho, mas é amanhã. Hoje é domingo. E aí eu estou falando especificamente neste momento que nós estamos aqui gravando. Vocês vão escutar esse vídeo na quarta. Mas hoje é domingo. Ah, eu quero resolver algumas coisas, só amanhã que está aberto. Só amanhã que aquelas pessoas me atenderão. Só amanhã que eu dou conta de resolver. Tem coisa que já faz parte do amanhã. Mas eu deixar o hoje para o amanhã, e que eu posso resolver hoje, há de ficar para depois. Que à medida que a gente adia, ou seja, eu estou somando aqui uma dificuldade no nosso estado íntimo. É assim que a maioria dos espíritos encarnados na Terra vão adiando indefinidamente o que devem fazer até que a desencarnação os surpreenda. Isso é um problemaço. Até que a desencarnação surpreenda. E aí, gente, olha, desencarnou, acabou. Não adianta assim, mas e se? Acabou. Chegamos no plano espiritual e não fizemos, a gente tem a lucidez de não ter feito. A gente tem a consciência de ter parado. A gente tem o discernimento do porquê não caminhamos. A gente tem justificativas, mas chegamos do lado de lá, acabou. Porque quando a desencarnação nos surpreende, é porque o nosso tempo na Terra se encerra. Ele se encerra para todos. O que eu tenho de pessoas, conhecidos, amigos, familiares, que estão deixando... Não sabe o que acontece? Eu estou esperando que, assim, eu vou receber uma bolada e eu vou começar a fazer. Tem gente esperando receber bolada. Tem outros assim, não, logo que eu aposentar, porque assim, eu estou numa sobrecarga de trabalho, mas logo que eu aposentar... Gente, nós já fizemos aqui, nós já citamos aqui esse exemplo, vocês vão lembrar, tá? Quando a pessoa está lá naquele movimento de subir a serra, lembram? De subir a serra? Quando você chega lá no topo, é normal você fazer os seus 50 anos e você escutar assim, ei, fulano, vai descer a serra, hein? Para você descer a serra, você tem que chegar a viver 100 anos. Gente, de sã consciência, nós não chegaremos. Essa geração que está me escutando aqui, não chegaremos. Não chegaremos. Aí a gente diz, mas a minha avó já está com 98, mas a sua avó não é da sua geração. A nossa geração não chegará aos 100. Então, é provável que a gente tenha chegado no topo da serra, por exemplo, aos 35. E vamos chegar na base, aos 70. Se a gente programou desencarnar por volta de 70, a gente virou com 35. Se a gente virou com 35, o que eu estou esperando? Eu estou lá com 60, 65, eu estou com 58, eu estou aqui, ó. Não, mas logo que eu aposentar com 65 você está aqui. Você tem 5 anos. 5 anos é aquela hora assim, eu não estou dando conta mais de fazer uma campanha do que, porque eu tenho uma escoliose, eu não estou dando mais conta assim de subir o morro, de fazer visitas e tal, porque eu tenho um problema respiratório. Eu não estou dando conta de andar até aquele local de trabalho, porque eu tenho um problema na articulação, eu tenho um problema no joelho. E você vai, porque olha, só tem 5 anos. Então veja, quando a gente assustar, chegou a desencarnação. Quando a gente assustar. Então, se nós viramos a serra com a idade de 35 ou com a idade de 40, a gente já está chegando na base. E aí eu vou falar com vocês uma coisa. Vou colocar aqui 40, só para alimentar o ânimo
de diversas criaturas que estão me escutando que acham que vão chegar a 80. Que acham? Tem uns aqui que estão me ouvindo que devem desencarnar essa semana e já está enlouquecendo. Só de eu falar isso, né? Então veja, se viramos com 40, nós vamos chegar a 80. E eu lembro, quando a gente era menino, quando eu estava com 10 anos, eu olhava uma pessoa de 30 e falava assim, nossa, 30 anos. E eu via assim, ela está longe. E aí quando eu fiz 20, eu olhava um de 40 e falava, nossa, mas está longe. Quando eu fiz 40, eu via uma de 60 e falava, nossa, mas está longe. Hoje, eu com mais de 60, vendo uma pessoa de 70, eu falo assim, meu Deus, já está no meu encalço. Por quê? Eu não sei o tempo que eu tenho. Já passei dos 60. Já virei. Se eu chegar aos 80, está faltando um pouco. Mas quanto? Então, o que ele está propondo para nós aqui? É assim que a maioria dos espíritos encarnados na Terra vão adiando indefinidamente. Enquanto eu estou aqui nesse movimento de descida, eu estou adiando. De subida, eu aprendi, eu estudei, eu alimentei, eu cresci, amadureci, me envolvi, construí. Olha, está na hora de eu começar a fazer. Eu não vou começar a fazer, não? Ah, Emerson, mas eu já fiz aqui. Você está achando que é suficiente? Porque se a espiritualidade achasse que era o suficiente, estava na hora de você retornar. Está preparado? Avalia. E olha, é assim que a maioria dos espíritos encarnados na Terra vão adiando indefinidamente o que devem fazer, até que a desencarnação os surpreenda. Como não sabemos, vão começar a fazer hoje. O que você pode fazer? Resolva hoje. Muitas vezes, essa é a técnica empregada pelos espíritos que têm Atenção, deixa eu repetir. Muitas vezes, essa é a técnica empregada pelos espíritos que tensionam impedir que os homens logrem realizar o que precisam, a fim de sedimentar valores que os libertem do comodismo. Muitas vezes, os espíritos, eles vão empregando a técnica, não, deixa para depois. Olha a técnica, por isso é que o nome é técnica obsessiva. A técnica obsessiva já favorece uma multidão. Qual multidão? Nós não estamos falando da questão da procrastinação, que ele citou aqui para nós, lá no primeiro parágrafo, da procrastinação. Aí ele fala, muitas vezes, essa é a técnica empregada pelos espíritos que tensionam impedir que os homens logrem realizar o que precisam. Os espíritos utilizam dessa técnica aqui, já que a pessoa carrega esse desvalor, a fim de sedimentar valores que os libertem do comodismo. Porque lá no fundo ele ainda carrega mais esse desvalor. O comodismo. Ah, do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. Não, eu vou fazendo, deixa assim. Tá bom assim. E aí, são técnicas que às vezes os próprios desencarnados vão te insuflando. Mas veja, para eles nos insuflarem, tem que encontrar raiz, porque se eu carrego isso dentro de mim, é porque eu entrei em sintonia. E Jesus, sabendo da multidão que eu trazia, está claro? Incutindo nos homens a ideia de que eles são imperfeitos e de que, moralmente, se encontram impedidos de levar adiante essa ou aquela empreitada. Olha como é que vai chegando a ideia. Vão incutindo na criatura que ela é imperfeita e ela não vai conseguir, deixa. Incutindo nos homens a ideia de que eles são imperfeitos e de que, moralmente, se encontram impedidos de levar adiante essa ou aquela empreitada. Os espíritos obsessores almejam fazer com que a reencarnação lhes seja menos proveitosa possível. Menos proveitosa possível. O que ele está trazendo, gente, é que determinadas situações vão nos colocando
no movimento de autoquestionamento a ponto da gente desistir. A ponto da gente desistir. Tanto que muitos dentro do nosso movimento desistem. Vamos pegar um exemplo? Deixei separado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, no item 4, olha a perguntinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas, no capítulo 20, o item 4 chama-se Missão dos Espíritas. Isso. Olha a pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Se muitos chamados se extraviaram, muitos. Porque a gente conhece muita gente dentro da doutrina que foi chamado, que convidou, que trabalhou, que estudou, que leu e depois largou. Ah, eu vou deixar isso para lá, porque não, eu já estou meio cansado, eu já estou com 55 anos, eu já estou com 63 anos. Gente, daqui a pouco ele desencarna, Agora que você está nessa idade, criatura, agora é hora de você fazer. Ah, mas eu não fiz, faz agora. Por quê? Porque na hora que desencarnar, acabou. Acabaram as oportunidades enquanto a gente está na Terra. Eu estou falando das oportunidades daqui, não é quando chegar lá, porque lá já é consequência. Aqui a gente erra, acerta. E lá a gente avalia o que a gente fez aqui. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Olha, ele dá vários sinais. Como reconhecer aquele que continua na boa estrada? Porque muitos já desistiram. Eu tenho vários amigos que se afastaram. E está tudo bem, não estou aqui para poder falar que eles não deveriam, de conformidade com o discernimento deles, eles fizeram. Agora, eu não estou aqui nem para concordar, nem para discordar, mas o que a doutrina propõe é que a gente continue caminhando, que a gente não facilite o movimento de comodismo e procrastinação. Para de adiar o movimento de crescer, para de adiar o movimento de melhora, de aprendizado, de acolhimento, para de adiar. E o que ele propõe? Saia desse movimento de comodismo. Por quê? O comodismo interno faz com que determinados desencarnados vão aproveitando esses desvalores que nós carregamos e vão sugerindo, deixa para lá, faz hoje não, deixa para amanhã. O que ele coloca no início do texto? Aquilo que fica para amanhã, que era para ser feito hoje, provavelmente vai ficar para depois. E Deus sabe quando. Então, como reconhecer, se muitos chamados ao Espiritismo se extraviaram, como reconhecer os que estão no bom caminho? Olha a resposta dos Espíritos. Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. Pela caridade que professa, ou seja, que verbaliza, que prega, que ensina, mas que pratica. É assim que serão reconhecidos aqueles que estão verdadeiramente dentro do Espiritismo. Ok? Aí ele continua. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolo. Serão reconhecidos pelo número de aflição que leva consolo. Não é aquele que deixa o aflito de lado, não. Ah, eu já não faço ali, não, porque eu sei que alguém vai ajudá-los. Uma hora vai passar alguém, pelo número de consolações que a pessoa leva. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo e pela abnegação, além do desinteresse pessoal. Então, ele vai dando vários sinais de como reconhecer aqueles que ainda estão envolvidos com a doutrina espírita. A resposta continua. Eu gostaria que vocês pegassem lá o item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como reconhecer aqueles que verdadeiramente estão na doutrina espírita. Ok? Como reconhecer? E aí volta o irmão José. No entanto, não podemos deixar de considerar que, muitas vezes, é o próprio inconsciente humano tendente a secular comodismo que influencia o espírito a continuar de braços cruzados e a procurar a cadeira de balanço. Gente, eu vou ler esse parágrafo de novo. Porque quando ele fala para nós que é um inconsciente, ele está falando de uma questão secular.
Olha a reflexão que a gente precisa fazer para não abraçar essas duas situações aqui. Porque primeiro ele fala da procrastinação e depois ele fala que, utilizando do comodismo que a gente já traz, os obsessores vão nos intuindo, vão nos induzindo. Atentemos-nos. Olha a colocação aqui. No entanto, não podemos deixar de considerar que muitas vezes é o próprio inconsciente humano. Se é o inconsciente humano, está falando da nossa casa mental. Está falando da nossa casa mental. Olha, se nós associarmos aqui a multidão com a casa mental, nós vamos ver na colocação de André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, que se chama Casa Mental, André Luiz vai trazer para nós sobre a superconsciência, a consciência e o inconsciente. Quando ele coloca para nós, não podemos deixar de considerar que muitas vezes é o próprio inconsciente humano tendente a secular comodismo. Eu estou trazendo na minha casa mental secular comodismo, onde eu vou adiando, eu vou procrastinando. Eu estou atendendo comodismo que influencia o espírito a continuar de braços cruzados e a procurar a cadeira de balanço. O que tem de gente que já entende, que já fez o que tinha que fazer, vocês acreditam que eu tenho amigos que ainda me disseram que se Deus quiser levá-los nesta hora, eles estão prontos para ir? Eu falei, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. A desgraça anda a galope. Porque para a pessoa achar isso, no momento que a gente está na Terra, eu não vou dizer nem que é sofrimento, não. A Terra está num movimento vulcânico de dor. Todo lugar tem dor. É a hora que a gente tem para fazer. Tem pessoas que estão lá na faixa de 60, 50 e já acham que pode ir. E ainda tem a cara de pau de falar que está com a consciência tranquila. Ô, gente, da nossa geração, ninguém, olha, pelo menos das pessoas que eu conheço, ninguém que eu conheço tem cara de santo. Porque santo tem que ter cara. No mínimo, o santo já apresenta a aparência da santidade. Ninguém tem. E agora os que estão me ouvindo e que me conhecem vai pensar assim, mas nem eu nem você. Vocês acreditam que eu tenho um casal de amigos que se casaram? E aí eles colocaram assim, Emerson, olhando bem para nós assim, você está falando, né? Aquele grupo de espíritos que é a Joana de Ângeles, 200 mil, Joana de Ângeles fala assim, 200 mil espíritos estarão encarnando na Terra até 2025 para fazer um movimento missionário, para favorecer a Terra na entrada efetiva na regeneração. E aí eles perguntaram assim para mim, olhando para nós, você já conhece a gente há muito tempo, a gente está na doutrina há muito tempo, você acha que assim, do nosso ventre vai vir assim, Meimei, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz? Eu falei, gente, olhando bem para vocês dois, assim, do jeito que eu conheço, vocês não têm cara nenhum de que vai receber santo desse ventre. Por que que a pessoa acha? Aí eles começaram a rir, mas eles riram mais de sem graça do que de piada. Por que que a gente está achando que vai receber santo do nosso ventre? Eu não tenho vínculo com santidade. Se eu não tenho vínculo, não virá. São espíritos mais nobres, melhores, que estarão chegando aqui também com algum vínculo para eles serem direcionados. E eles serão direcionados para fazer esse movimento de transição. Imaginem vocês, quando ele coloca para nós aqui, não podemos deixar de considerar que é o próprio inconsciente humano tendente a secular comodismo que influencia o espírito a continuar de braços cruzados e a procurar a cadeira de balanço, está lotado de gente achando que já está no ponto da desencarnação, que agora vai só esperar a morte chegar. E até parece que chegou a morte, já vai ser recebido pelos anjos. Atentemos-nos para isso. Por isso é que o texto se chama técnica obsessiva. Não é uma técnica desobsessiva. E ele usa 2 desvalores que estão nos obsediando: a procrastinação e o comodismo. Atentemos-nos. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.